Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretários de Estado, agradecer a vossa presença. Enquadrando este requerimento inicial, que dá primeiro, para esta primeira audição, foi submetido no dia 18 de janeiro. No entanto, foi consensualizado entre todos os partidos e, tendo em conta que existiam algumas reuniões que estavam comunicadas entre o Sr. Ministério e a Sra. Ministra e alguns sindicatos, considerámos que seria pertinente aguardar para fazermos a audição. Quando fizemos o requerimento e mantemos algumas das questões que aqui estão, nomeadamente em relação àquilo que tem sido anunciado pelo Governo em relação à revisão das carreiras do CIADAP, este processo criado em 2004 e que nós, e creio que é consensual para todos os partidos, ou pelo menos para os sindicatos também, da forma como tem sido discutido nesta Assembleia nos últimos anos, que a questão das cotas é um dos principais problemas levantado por todos os sindicatos com quem temos reunido e com aquilo que são também as declarações públicas por parte dos sindicatos, quer na questão da cota dos 25% em relação à classificação de relevante ou dos 5% na questão do excelente, que no nosso entendimento, e não só no nosso entendimento, acaba por ter aqui, obviamente, um posicionamento que consideramos que não beneficia a questão da meritocracia e acaba por criar algumas questões mais complexas que já iremos falar sobre ela. Durante o período do Orçamento de Estado, nós tivemos a oportunidade já de falar sobre algumas das situações que aqui vêm à coação hoje e falámos já nessa altura da intenção que o Governo tinha no início do ano, apresentar aquilo que seria uma proposta ou de revisão, ou de alteração, ou de um novo CIADAP para ser, de facto, o sistema de avaliação da administração pública, ser, de facto, gerido de outra forma. À data de hoje, não conhecemos nenhuma proposta concreta, existem aqui algumas alterações e algumas oscilações, mas não é uma reformulação ou uma reestruturação de fundo àquilo que existe até hoje em dia. Mantemos a situação das cotas e gostávamos de saber nestas negociações com os sindicatos como é que a situação das cotas, quer das cotas dos 25%, como as cotas dos 5%, e mesmo a avaliação que é feita aos serviços, como é que está a ser renegociada e visto pelos próprios sindicatos, até porque continuamos a ter também muito daquilo que é a contestação por parte dos sindicatos em relação às avaliações que são feitas pelas chefias, muitas vezes de uma forma subjetiva e que acabam por desvalorizar o mérito na avaliação do trabalhador. Era importante, e creio que é importante para todos os partidos, termos uma noção de como é que está o ponto de situação. Em relação à revisão das carreiras, já no final de 2022 existia um compromisso, nomeadamente em algumas carreiras que até foram citadas e referidas como sendo até algumas carreiras especiais, nomeadamente os técnicos auxiliares de saúde e a necessidade da revisão destas carreiras, mas foram também elencadas nessa altura, no final de 2022, outras carreiras que necessitavam de revisão e que estavam também classificadas e foram apresentadas até pela Sra. Secretária de Estado, como nomeadamente a carreira de informática, a carreira de oficiais de justiça, que continuam com o problema que continua e que nós sabemos a forma como têm criado uma entropia e um problema grave em todo o processo jurídico, a questão dos vigilantes da natureza, a questão da Polícia Municipal, a questão das carreiras de investigação científica, as carreiras do Tribunal de Contas, ou seja, e algumas destas carreiras que desde 2008 que nós sabemos que estavam prejudicadas, nomeadamente a técnico de auxiliar de saúde, que acabaram por ficar prejudicadas numa fase em que passaram para assistentes operacionais, perdendo claramente em diversas áreas, nomeadamente na área da formação, e que passaram a ter uma desvalorização na sua carreira da forma como tudo isto foi feito desde 2008. Já em março de 2013, a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública apresentou prioridades para algumas destas carreiras não revistas e nós queríamos definitivamente perceber, até porque estamos em maio, já passaram alguns meses, o ponto de situação destas carreiras que elenquei, nomeadamente do técnico de auxiliar de saúde, que já vem desde 2008. Nesta questão da progressão de carreiras, nós temos tido as notícias nos últimos dias, também nos vêm falar da questão do próprio Ministério, da Sra. Ministra, tensionar acelerar a progressão na função pública e aqui levantam algumas dúvidas que nós gostamos de ver esclarecidos
de perceber, e olhando até para o exemplo daquilo que se passam com os professores, percebermos como é que estes atrasos na progressão de carreira e as carreiras que estavam congeladas, no caso dos professores, tivemos a situação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, que já todos ouvimos falar diversas vezes, mas perceber como é que este processo de aceleração da progressão de carreira pode ser resolvido agora em menos anos do que aquilo que estava inicialmente e que este processo fosse, de facto, melhor explicado. No nosso entendimento, consideramos que é imperativo que nesta fase fosse melhor explicado pela Sra. Ministra. No fundo, este foi o intuito do nosso requerimento e que aguardamos pelas reuniões com os sindicatos, de forma a hoje podermos ter aqui uma explicação cabal daquilo que está a acontecer na revisão do CIADAP ou na não revisão do CIADAP. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Aqui nos encontramos hoje para um conjunto vasto de temas que discutiremos ao longo da tarde e, portanto, ia procurar centrar-me faseadamente nos diferentes temas para não repetirmos. Em qualquer caso, queria fazer um enquadramento relativamente aos dois temas de que trata o requerimento que agora estamos a discutir. O requerimento que agora estamos a discutir, nomeadamente o tema da revisão do CIADAP e da revisão de um conjunto de carreiras não revistas, enquadra-se, em primeiro lugar, no objetivo primeiro do programa de governo nesta área, uma ideia de continuar a investir na capacitação, na valorização e no rejuvenescimento da administração pública, prosseguindo um conjunto de prioridades. A primeira, cumprida em outubro passado, a de fazer uma revisão da tabela remuneratória única no sentido de garantir a não compressão das diferentes carreiras gerais. A segunda, a de manter uma regularidade das atualizações anuais, conferindo previsibilidade, e essa tem a sua manifestação máxima no acordo assinado com o STE e com a FESAP a propósito da função pública e das atualizações salariais na função pública. A terceira, que diz respeito a um objetivo mais amplo de valorização de salários e de carreiras, que tem diferentes momentos em que ocorre, não apenas nas decisões já tomadas, mas também na própria revisão do CIADAP e na revisão de um conjunto de carreiras. E esse era o grande objetivo do programa de governo e que tem, ponto a ponto, vindo a ser desenvolvido durante os últimos 14 meses. No que diz respeito à revisão do CIADAP, aquilo que estamos a fazer desde janeiro deste ano é exatamente aquilo que assumimos numa apresentação de um calendário aos sindicatos da função pública, que teve uma primeira reunião no dia 31 de janeiro. O Governo apresentou para este novo ciclo avaliativo um conjunto de linhas orientadoras em matéria de revisão do CIADAP, desde logo a manutenção de um sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho que, do ponto de vista organizacional, pudesse percorrer a avaliação dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores e uma relação entre estas três diferentes dimensões do CIADAP. Por outro lado, a procura de promover e de reconhecer o trabalho feito por serviços, dirigentes e trabalhadores e disso ser uma orientação geral para a avaliação, não apenas organizacional, como também individual. A segunda dimensão diz respeito à garantia de que o CIADAP é efetivamente um instrumento que pode ajudar a desenvolver a carreira dos trabalhadores e aqui em duas dimensões fundamentais. Uma, já concretizada, relativamente à possibilidade de se manterem os pontos não utilizados numa determinada progressão na carreira, já está em vigor neste ano de 2023. A segunda, eu disse duas, mas são três dimensões. A segunda, no que correspondia ao cumprimento de algo que estava previsto no programa do Governo, a de que estas avaliações deveriam ser anuais. O conjunto destas duas alterações, a anualização da avaliação e a possibilidade dos pontos não utilizados permanecerem, enfim, na posse, digamos assim, do trabalhador para usar em avaliações subsequentes, só estas duas medidas já permitiam, por exemplo, para um trabalhador com uma avaliação sempre excelente, passar, só estas que já estão asseguradas, passar a poder, ao longo da sua carreira, atingir o topo, no caso de um trabalhador sempre excelente, que até aqui
não acontecia. Portanto, só com as medidas já tomadas, nós já conseguimos uma aceleração significativa da progressão nas carreiras. E agora entram o conjunto de medidas que estamos a negociar com os sindicatos, e esse é o local próprio também desta discussão, e que dizem respeito, nomeadamente, à possibilidade de criar uma nova menção qualitativa no quadro da avaliação, o que permite ter uma maior percentagem dos trabalhadores a evoluir mais rapidamente do que a avaliação regular, digamos, de 1 ponto por ano, e de, por outro lado, poder olhar, tema que ainda não discutimos com os sindicatos, para as cotas e para o ritmo de progressão desejável. Eu queria deixar claro, como temos deixado sempre, que a posição do Governo em matéria de cotas é de que elas são úteis e necessárias e não faremos um CIADAP sem cotas, mas que, tal como se encontram definidas na lei neste momento, são excessivamente restritivas. Como é que nós podemos ver que temos um problema na progressão de trabalhadores da função pública pela extrema concentração de trabalhadores nos primeiros escalões? Aquilo que nós temos de garantir é que os escalões, é que a distribuição dos trabalhadores ao longo dos diferentes níveis corresponde àquilo que corresponde em muitas carreiras, e nomeadamente nas carreiras gerais, e nas carreiras que dependem na sua progressão do CIADAP, isso não está a acontecer. E por isso o trabalho neste momento tem sido, primeiro, em dimensões técnicas de relação com os sindicatos, o de definir como é que se avaliam organismos, como é que se avaliam dirigentes e como é que se avaliam trabalhadores, e como é que estas três dimensões do CIADAP se relacionam. Num segundo momento, a estrutura do novo CIADAP, nomeadamente esta introdução de uma nova menção qualitativa, e num terceiro momento, que ainda não se realizou e que, portanto, peço que compreendam, nos reservamos para esse contacto com os sindicatos em primeira mão, olhando para as cotas e olhando para a velocidade que pretendemos dar à progressão nas carreiras, com um objetivo muito claro, a de não ter uma percentagem tão pequena dos funcionários públicos a serem capazes de progredir na carreira a um ritmo normal, que permita que um trabalhador, quando entra na função pública, possa prever, digamos assim, um desenvolvimento normal de carreira que o coloque nos escalões superiores, caso as suas avaliações sejam conducentes e não apenas tendo necessariamente de ter excelente, que ainda por cima há uma avaliação que neste momento está reservada a 5% dos trabalhadores para poder lá chegar. É nisso que estamos a trabalhar, com um trabalho profundo sobre todas as dimensões, inclusivamente quantitativas, e pedindo desculpa ao Sr. Deputado, porque não pensei que eram 8 minutos e não 6, mas eu depois voltarei ao tema das carreiras especiais. Peço desculpa. Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Presidente, Senhora Ministra, agradecendo as respostas iniciais, de qualquer forma, existem algumas dúvidas que subsistem. A Senhora Ministra disse claramente que para este Governo a questão das cotas se vão manter e que não existirão alterações. A minha dúvida é, não existem alterações no sistema de cotas ou nas percentagens das cotas? Para que fique claro, porque nós temos a situação de que um trabalhador que, pela sua forma de desenvolver a sua atividade, ou por chefia, como quer que seja, mas se tiver uma carreira que eventualmente, ao longo da carreira, vá tendo apenas a nota de adequado, ou seja, tem acesso a 1 ponto, se tiver uma carreira que tem 14 escalões e, sendo preciso 10 pontos para passar de escalão, significa, isto até já foi desmentido e dizem que não é verdade, mas no limite do ridículo, este trabalhador precisava de 140 anos para chegar ao topo da carreira. É a realidade. Por muito que digam que não. Esta é a realidade. E, portanto, este sistema de cotas não só é desmotivador. A Sra. Ministra dizia também, agora aqui na intervenção, que diz: um jovem, quando entra na administração pública, fica a saber a forma como trabalha no futuro e a segurança que a administração pública lhe pode dar. Que estes são instrumentos poderosos para a administração pública, mas a questão é que como é que nós conseguimos, inclusive,
capitalizar o interesse dos jovens para a administração pública, como é que podemos resolver outras questões na sociedade com o facto de estarmos cada vez mais a promover a imigração destes jovens, porque revêem que cá não têm condições para trabalhar e o próprio Estado e a administração pública não lhe dão segurança para que possa fazer uma carreira, porque todo este processo burocrático, a burocracia que é envolvida no CIADAP, a forma das chefias e da avaliação como é feita, como o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo disse, e bem, todos nós reconhecemos fragilidades no sistema em todas as áreas de avaliação. Portanto, esta é uma das partes que gostaria de colocar novamente a debate e à consideração. Depois, entretanto, a Sra. Ministra respondeu que nas negociações com a FESAP e com o STE que existiram alguns avanços. Nós, olhando para as opiniões que foram expressas publicamente e através da imprensa, quer pela FESAP, quer pelo STE, percebemos que ambos continuam a criticar muito a questão, e eu creio que o que se referiu foi em relação à progressão de carreiras e não em concreto à questão do CIADAP, porque nesta questão do CIADAP, tanto a FESAP como o STE têm um posicionamento muito claro, que consideram que este tipo de avaliação não promove a excelência dos serviços públicos e serve apenas para conter as pessoas na mesma posição remuneratória. São afirmações de STE. Que, entretanto, a FESAP também deixa a questão da injustiça que considera que de tratarmos diferente ou de forma não diferente do que é igual com a excessiva burocratização do serviço. Entretanto, quando respondeu agora já ao Sr. Deputado do PSD em relação à questão da progressão de carreira em 6 anos e não em 10, e do que eu fiquei a depreender então da explicação que a Sra. Ministra nos deixa, é que passaríamos a ter mais, acrescentávamos 6 pontos, que seriam dados 6 pontos. Então eu peço que seja explicado, porque porventura não percebi bem. Porque esta questão da forma de compensação às carreiras que estavam congeladas, eu ficava na dúvida, porventura, como é que vão fazer, por exemplo, isto em relação aos 6 anos, 6 meses e 23 dias dos professores. Como é que vão tentar compensar este congelamento de carreira? E gostava que isto fosse melhor explicado, porque pelos vistos eu não percebi, e era importante que ficasse claro esta questão da progressão de carreira, de como é que tudo isto vai ser feito. Entretanto, e também não foi respondido, em 31 de janeiro de 2023, a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramírez, que está aqui, deu como uma das prioridades máximas a criação da carreira dos técnicos de auxiliar de saúde, que curiosamente hoje estão nesta Assembleia, aliás, têm pairado nesta Assembleia diversas vezes por diversas comissões e que são uma das carreiras mais prejudicadas desde 2008. A notícia de 31 de janeiro de 2023, aproveitando a presença da Sra. Secretária de Estado, que deu nessa altura como prioridade máxima a resolução desta carreira, e aproveitando que os técnicos atendam aqui pelos corredores, acho que era importante percebermos de uma vez por todas o que é que pretendemos fazer com esta carreira tão penalizada há tantos anos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Aquilo que está em causa no acelerador de progressão de carreiras para as carreiras gerais e para a generalidade das carreiras que utiliza o CIADAP como o seu instrumento de avaliação e de progressão foi precisamente pensado a par e, aliás, transmitido no mesmo dia, para se compreender que aquilo que nós estamos a fazer é um exercício de procurar compatibilizar aquilo que pode acontecer em carreiras especiais, como a carreira dos professores, em que o desenvolvimento da carreira se faz através do tempo, e carreiras em que o desenvolvimento da carreira não se faz através do tempo, mas sim dos pontos. E por isso encontramos uma solução que tem exatamente o mesmo universo em cada uma das carreiras, ou seja, dirige-se àqueles trabalhadores que estiveram abrangidos pelos períodos de congelamento, ora de contagem de tempo, ora de avaliação de desempenho, dada esta natureza diferente, e tem uma solução apresentada aos professores, aos docentes, que o Sr. Ministro da Educação já teve a oportunidade de apresentar, e tem esta solução que discutiremos agora com os sindicatos durante o mês de maio, dirigida aos trabalhadores da função pública e que garante que, em lugar de serem necessários os 10 pontos que até agora são necessários,
Num momento de progressão, são usados apenas 6. E é esta correção de menos 4 pontos necessários que compara com o tempo que vai ser devolvido aos professores. Não é? Estas formulações são as que estão no espaço público, não são as rigorosas, mas para simplificar. E esta é uma tentativa de corrigir um dos problemas que nós temos tido nesta matéria, que é uma certa ideia de que não houve igualdade na forma como os trabalhadores em funções públicas viveram o período de congelamento e lhes respondemos posteriormente. É um pensamento, é uma tentativa de encontrar um quadro que é evidente que não é uma correlação direta, porque tempo e pontos não são a mesma coisa, é uma correlação que nós construímos para garantir uma progressão na carreira equivalente, ou uma aceleração na progressão na carreira equivalente para o conjunto dos trabalhadores que viveram os 2 períodos de congelamento que a função pública teve durante os anos 2000. Segunda questão, relativamente às cotas. Aquilo que eu disse é que o Governo continuará a defender um CIADAP que tem cotas, não que aquelas que existem neste momento serão as que existirão depois, por várias razões. Primeiro, desde logo, porque já apresentámos aos sindicatos a existência de uma nova menção qualitativa e, portanto, a aceleração face à lógica de um ponto em cada avaliação é assegurada, desde logo porque eu tenho mais uma categoria que anda mais depressa e não apenas o excelente e o muito bom, portanto tenho uma intermédia entre o adequado e o relevante, mas também porque esse é o tema que discutiremos na próxima reunião técnica, como é que olhamos para as cotas num novo enquadramento que é distinto daquele que temos neste momento e que pretende não ter uma percentagem tão pequena de trabalhadores a andar mais depressa, digamos assim, do que a avaliação de adequado. Quanto aos temas, bom, e obviamente estas negociações estão a ser feitas com todos os sindicatos e não apenas com os sindicatos com quem assinamos um acordo. Quanto aos temas relacionados com as carreiras, como o Sr. Deputado já referiu, a Sra. Secretária de Estado tinha aqui apresentado numa reunião anterior o conjunto das carreiras que seriam revistas ou criadas, que é o caso dos técnicos auxiliares de saúde, em 2023. Em todas elas está a ser desenvolvido o trabalho. No caso dos técnicos auxiliares de saúde, o Sr. Secretário de Estado da Saúde já apresentou, no fundo, o relatório que tem a estrutura desta carreira e apresentará e negociará o diploma no próximo dia 25 com os sindicatos, com acompanhamento desta área governativa, mas estas negociações são feitas por cada uma das áreas setoriais. Também no que diz respeito à carreira informática, outra das prioridades que aqui tínhamos apresentado, constará de uma reunião, ainda não marcada, mas que faremos com os sindicatos, com quem no dia 31 de maio. E as restantes carreiras, tanto os oficiais de justiça, como as carreiras de vigilante da natureza, Polícia Municipal, as do Tribunal de Contas, estão nos trabalhos a ser desenvolvidos pelas diferentes áreas governativas e cumpriremos, naturalmente, como temos feito a tudo aquilo que acordámos, durante o ano de 2023, faremos as revisões destas carreiras. Muito obrigada. Palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, obrigado pelas respostas. Uma das coisas que a Sra. Ministra disse na última intervenção foi que querem reduzir o tempo de alguém que teve sempre excelente para que não chegue ao topo da carreira em 40 anos e que chegue em 30. Este é um dos problemas da CIADAP, a falta de reconhecimento da meritocracia, porque mesmo que seja muito bom, tem que esperar imenso tempo para poder chegar a algures, porque o sistema de avaliação, da forma como está, não funciona. Podíamos rever aqui uma série de situações que eu vou deixar para a audição regimental, mas existe aqui uma questão que eu acho que até é de extrema injustiça, que o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo disse: não há nada de reformista. Eu vou ler uma entrevista, uma notícia que é de dia 10 de abril, que diz que o Governo confirma que o CIADAP vai acelerar todas as progressões daqui em diante, que as cotas das notas mais altas mantêm-se, mas que o Governo admite aumentar os limites da função do desempenho de serviço, e vem por aqui fora e replica exatamente tudo o que a Sra. Ministra acaba de dizer aqui hoje. Isto, de facto, seria uma boa notícia e contradizia aquilo que o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo disse, se a notícia não fosse do dia 10 de abril de 2021. De facto, o Governo é do Partido Socialista, de facto, a conversa é sempre a mesma, mudaram os secretários de Estado, aqui, inclusive, a determinada altura na notícia diz que o Governo iniciou as negociações com os sindicatos para rever o sistema integrado, ou seja,
É sempre a mesma coisa. Estas notícias pode ser feito copy-paste e os senhores jornalistas aqui hoje na sala não precisam de estar a teclar, porque eu passo-vos a notícia a fazer copy-paste e colocar, porque isto é o que acontece ao longo dos últimos anos. Não há vontade política de, mesmo com maioria absoluta, tomar uma decisão concreta e clara de fazer uma reforma clara ao CEADA, porque não é de um dia para o outro, obviamente. Tem que se ouvir os sindicatos, obviamente, mas os parceiros já foram ouvidos, a concertação social já foi ouvida, toda a gente tem um posicionamento claro em relação às cotas, só o Partido Socialista é que tem esta ideia da cota bloqueando por completo a meritocracia, bloqueando por completo a progressão da carreira das pessoas, e chegamos ao final, e uma notícia do dia 10 de janeiro de 2021 é o resumo do dia de hoje, porque é exatamente a mesma coisa, com exatamente as mesmas expressões. Obrigado.